Eu estou trazendo um tema que a gente já ouviu falar muito, mas nunca é demais falar sobre ele, por conta das graves consequências psicológicas que ele deixa na pessoa. Não só no momento em que ele está acontecendo, mas ao longo de toda a vida dela. Eu estou falando do bullying. Se vocês acharem que esse tema ele vale a pena, e eu acredito que vale, compartilhem. É sempre bom a gente estar falando sobre ele. Então vamos lá. Primeiro, vamos conceituar o bullying. O bullying é um ato de violência. Ele é um ato de violência intencional, repetitivo, contra uma pessoa vulnerável, que é considerada por esse agressor como uma pessoa frágil. Agora, frágil por quê? Porque ela é diferente dele? Porque ela tem um gênero diferente dele? Porque ela tem uma orientação sexual diferente dele? Porque ela pensa diferente dele? Porque ela é mais tímida, mais reservada? Porque ela se veste diferente? Porque a cor do cabelo dela é diferente? Porque ela veio de um outro país? De um outro estado? Ela é de uma outra etnia? Por quê? Ou porque simplesmente ele tem a necessidade de estar sempre exercendo poder sobre uma outra pessoa. O que a gente vai estar discutindo aqui é claro que não generaliza. Por quê? Porque na psicologia a gente não pode generalizar. É só para dar alguns nortes para as nossas reflexões. Então, para começar, eu trago alguns dados que não estão tão recentes assim, mas o IBGE em 2013 colocou que dentro das escolas nós teríamos 46% de alunos sofrendo bullying. Um número muito significativo em 2013. O que a gente pode pensar sobre isso? Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar lá no desenvolvimento humano. Na fase ali da infância, da adolescência, onde essa criança está ali no seu ambiente familiar. Será que nós poderíamos levantar a ideia de que o padrão relacional e de comunicação da família desse agressor pode ser um padrão, uma linguagem agressiva? Onde a relação de poder é exercida de forma desrespeitosa? Que a relação de um pai para um filho ou de uma mãe para o filho é de submissão? Você vai fazer isso porque eu quero, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Eu bato em você porque eu posso. Eu grito desse jeito, eu obrigo você a fazer isso porque eu posso. Porque ser seu pai, ser sua mãe me confere esse poder. Será que essa é a configuração? Então, é importante a gente pensar que contexto esse agressor ele se desenvolve. Que linguagem de comunicação é essa? Ou, tudo pode. Você é o máximo. As suas travessuras, os seus pequenos erros que vão aumentando, eles têm sempre uma boa desculpa. Ah, ele fez isso por causa disso. Ou seja, eu me desenvolvo entendendo que tudo que eu faço tá certo e que tem uma justificativa que me salva. O meu erro está amparado. Isso também pode ser uma outra linguagem. Então, é importante que a gente levante essas questões. Por quê? Porque essa família ela tem uma importância dentro dessa construção. Assim como a família do submisso. Na questão do desenvolvimento da autoestima desta pessoa. De ser assertivo, de saber se colocar, mesmo diante da sua timidez. Ser tímido não é um problema. Não se colocar é que é uma questão a ser trabalhada. Ser uma pessoa reservada não é um problema. Mas se deixar, se submeter ao poder do outro é uma questão. Então a gente precisa avaliar esses contextos. Uma outra questão muito importante dentro desse cenário é como a família e a escola vão estar se posicionando diante de uma situação de bullying. Então uma das questões mais trágicas é quando a criança ou adolescente que sofre o bullying chega em casa e recebe a segunda informação. Fica quieto, isso vai passar. Aguenta firme, você é forte. Isso é péssimo. Porque você não sabe o que ele está sofrendo na escola. Você não sabe as dificuldades e o desespero que era estar naquele cenário. Então não diga isso. É o momento de acolher para que essa criança e esse adolescente sinta que ele não está sozinho. Que a partir daquele momento, ele tem alguém com ele, em que ele pode confiar. Em que ele, a partir daquele momento, se sente seguro. Então, são orientações do tipo, procure ficar longe, procure estar perto de pessoas que você confie, vamos notificar a escola. Então, buscar soluções, trazer a escola para a responsabilidade, amparar esta criança, amparar este adolescente
e não desqualificar a situação trágica que ele vive. Colocar a escola numa posição de resolver essa questão, trazendo as famílias. Uma situação de bullying, ela precisa ser, sim, coibida. E é papel da escola desenvolver práticas e treinar os seus funcionários, desde os docentes a todos profissionais de infraestrutura, para que saibam identificar comportamentos que indiquem esse tipo de situação. É importante que estejamos todos atentos para coibir do início. Por quê? Porque as práticas às vezes são sorrateiras. Elas se confundem com uma brincadeira mais agressiva, porque é coisa, por exemplo, de meninos. Mas às vezes as brincadeiras são rasgar a roupa, danificar pertences, furtar coisas, exigir que leve coisas de casa no dia seguinte, sob ameaça. E existem formas mais sutis, como o isolamento, a difamação. Hoje a gente tem o cyberbullying, que a difamação vem através das redes e é muito difícil às vezes você identificar. Então você tem as formas que vai desde a violência física, passando pela psicológica e agora a psicológica através das redes sociais. Você tem as que são declaradas, que são as físicas, os xingamentos, que está ali, que você está vendo. Você tem aquelas que são indiretas, que vão através do isolamento, que vão através das fofoquinhas. E você tem hoje o cyberbullying. Então é preciso que a gente esteja muito atento para a conscientização. Essa conscientização vem da onde? Das famílias. De que maneira? Pais e mães, cuidadores, ensinam de que forma? Não é só na fala, é na ação, é no comportamento, é no exemplo. A gente aprende muito mais vendo, às vezes, do que ouvindo. Então seja o exemplo. A escola, através de treinamento dos seus funcionários e de práticas que conscientizem sempre os seus alunos. E orientação para os nossos filhos, sim, para que eles sintam segurança para falar com a gente. É isso, minha gente. Vamos estar atentos. Por quê? Porque na minha prática clínica eu recebo muita gente com as consequências do bullying da adolescência. E eu não estou falando de adolescente, eu estou falando de adultos de 30, de 40 anos. Então essas dores, elas acompanham a gente por muito tempo. Beijo grande. Até o próximo vídeo.